Quando ele começa a beber, ele bebe até quase entrar em estado de coma. Ele tomou o primeiro gole e pronto, ele toma todas. Isso é um sintoma do alcoolismo. Não precisa todas as pessoas terem isso, mas isso é um sintoma possível do alcoolismo. É ter dificuldade de parar de beber depois que começa. Mas cara, ele faz isso porque ele é doente? Você percebe? E às vezes você cobrar de uma pessoa que é doente controlar a bebida é loucura, é absurdo. Por isso que é fazer quem você ama parar de beber e não diminuir a bebida, por causa da doença do alcoolismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e aqui eu falo... E nesse conteúdo que você vai assistir agora é um quadro chamado Pergunta pro Vitor. Eu publico diariamente conteúdos nas minhas redes sociais só sobre esse assunto, Instagram, Facebook, YouTube. E nas sextas-feiras à tarde eu faço lives, quase sempre às 15 horas da tarde, horário de Brasília. E nessas lives eu respondo perguntas da minha audiência ao vivo. Tanto quem está no Instagram, Facebook, YouTube entra e manda sua pergunta e eu vou espontaneamente respondendo essas perguntas sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Tá? Então eu espero que você aproveite esse vídeo, se você está assistindo agora, mesmo que você não tenha mandado a sua pergunta, cada vez que eu respondo uma pergunta, eu busco responder da maneira mais completa possível nesse espaço de tempo que a gente tem, para que você também possa aproveitar, mesmo que não seja exatamente a sua pergunta, para você começar a entender mais sobre a lógica que você precisa entender, para levar quem você ama a parar de beber sem deixar de cuidar de si. Tá bom? Então agora eu vou responder as perguntas que as pessoas me mandaram ao vivo. A Kelly está perguntando, como pode ficar 4 meses sóbrio e do nada volta a beber? Mas muito. Quer fazer tudo de ruim. Olha, Kelly, é o seguinte, é uma boa pergunta. Como é que pode uma pessoa que ficou 4 meses sem beber, voltar a beber? E aí que é importante você entender o que significa a doença do alcoolismo. Soa loucura, né? Como é que pode alguém perder a família, perder a saúde, perder o respeito pelos filhos, perder um casamento, perder a dignidade, perder dinheiro, jogar fora todos os sonhos para ficar bebendo? Não tem lógica isso. Não faz sentido. Mas é que tem gente que gosta muito de beber. Não existe isso, é loucura. É igual você dizer, não, mas tem gente que gosta muito de fumar crack. E aí então, é tão gostoso fumar crack que a pessoa vende as coisas da casa para comprar crack. É claro que não. É claro que não. Isso é uma doença. E aí o que acontece? Por isso que é importante nessa doença que a família faça algo. Ninguém é obrigado, tá? Eu não sou o cara que vai obrigar ninguém. É uma opinião minha. Se você quiser, você fazer algo para lutar também contra essa doença da pessoa que você ama, para você colaborar, para você ajudar, para que essa pessoa, mesmo que hoje ela não queira parar de beber, você ajude ela através do seu relacionamento para construir uma sobriedade sólida. O que é uma sobriedade sólida? É uma pessoa que está comprometida a parar de beber. Progressivamente mais comprometida a seguir um estilo de vida sem álcool. E ela possa melhorar cada vez e ter menos chance de recaída. E caso tenha uma recaída, que seja uma recaída mais leve, mais curta e que já saia disso. Porque o alcoolismo é uma doença crônica, quer dizer o quê? A pessoa nunca vai, 99% das pessoas não vão poder voltar a beber moderado. Isso não é fácil e simples. E a recaída, ela é um problema principalmente quando não é sólida essa sobriedade. Por isso que eu ensino no curso ACA, não é uma palavrinha mágica, não é uma diquinha só, é um método completo para entender o comportamento humano, para entender as dinâmicas do alcoolismo e para entender como, através do seu relacionamento, você levar quem você ama a ter uma sobriedade sólida. Tá entendendo? Porque é uma doença isso. Ele ficou 4... Porque a pessoa que não entende, ela pode pensar o seguinte, e faz sentido para quem não estudou isso, para quem nunca ouviu falar disso, pensar que, poxa, mas se ele ficou 4 meses sem beber, não significa que ele consegue, Só que o alcoolismo tem disso. Tem situações que podem levar ele, se ele não tiver uma sobriedade sólida, certas situações podem servir de gatilho e ele por não saber, por ficar meio perdido, por ficar meio bagunçado, por questões da doença, a falta de comprometimento dele, que também tem a ver com a doença, ele acabar recaindo, entende?
Então, não é porque ele ficou 4 meses que ele não tem doença. E até, ele também pode ficar se questionando, mas como é que eu posso? Se eu sou doente, eu não teria conseguido ficar 4 meses sem beber. E essa mentira, esse engano pode estar na cabeça dele também. E isso pode colaborar ele para recair. Ele não entende que é uma doença. Porque ele acha, mas alcoolista mesmo é uma pessoa que bebe todo dia. Não é bem assim. Quem não aguenta beber é alcoolista. Quem não aguenta beber, né, quem consegue ficar uma semana sem beber não é alcoolista. Não é verdade. É fácil ficar uma semana sem beber. Fácil. A questão mais complicada e é o que vale a pena o esforço é trabalhar para que fique a longo prazo sem beber. Essa que é a chave, é isso que faz toda a diferença. Estou cansado de ver meu marido beber. E depois que fica muito bêbado, ele começa a me xingar. E às vezes eu não falo nada com ele para ele fazer isso. O que eu posso fazer? Não vejo mais saídas. Olha só, você pegaria carona, vamos imaginar que você está de madrugada numa rodoviária, que você chegou de madrugada de uma viagem, e aí você tem um táxi, né? Tem lá um taxista. E esse taxista está com uma garrafa de cachaça. Tá todo torto assim. Aí ele olha para você, moço, rapaz, quer uma carona? Você pegaria carona? Ou você tentaria evitar isso, ou ir a pé, se for o caso, mas não entraria nesse carro? Eu acredito que você não entraria nesse carro, né? Sendo razoável, você não entraria nesse carro. Não parece seguro, né? E por que não parece seguro? Porque o álcool não melhora a capacidade das pessoas fazerem as coisas, piora. Porque o álcool mexe com a cabeça da pessoa, ele intoxica a pessoa. Ela vai tomar decisões idiotas, sem nem se dar conta direito, ele atrapalha tudo, fica uma bagunça. E aí, se você tiver a ideia de que, a hora que o meu marido estiver muito bêbado, eu vou começar a esperar que ele tenha raciocínio crítico, eu vou esperar que ele tenha autocontrole, eu vou esperar que ele tenha consciência clara e seja educado, polido, não combina com uma embriaguez elevada, tá entendendo? Então, assim, o que eu sugiro para você nesse momento? Eu não vejo mais saídas. É porque eu acho que você ainda não viu nada. Você não aprendeu nada, você está completamente no escuro, você não sabe nada, por isso você não vê saídas. Porque talvez o básico você não entenda. E está tudo certo, você pode aprender caso queira, mas é porque você nem começou ainda. Mas vou te dizer uma coisa, se ele está embriagado nesse nível, ele faz isso, a primeira coisa que você tem que fazer é não acompanhar ele nesses momentos. Fazer o que for necessário para não dividir o espaço com ele enquanto ele estiver assim. Vitor, mas não é simples, mas é necessário. Aí você começa a pensar em soluções. Mas eu moro só eu e ele. Aí você começa a ter criatividade a pensar em soluções, para não se expor a uma situação assim. Ele está muito embriagado, ele fala um monte de besteira. Não era para estar com ele. É igual eu reclamar com o meu... Agora, eu e minha esposa, a gente comprou, né, um casal de cachorrinhos, filhotes. E eles são filhotes. Eles mordem tudo que eles têm acesso. Se deixar, sei lá, qualquer coisa, eles vão morder, porque eles são filhotes. E aí esses dias eu peguei, eles são tão bonitinhos que eu peguei um deles e coloquei no sofá. E ele fez xixi no sofá. Você acredita? Muito ruim isso. Eu não queria que ele fizesse xixi no sofá. Muito errado, não deveria ter feito. Mas eu vou culpar ele? Claro, o cachorro não tem culpa nenhuma, porque é um cachorro. O ser humano tem mais culpa, vamos dizer assim, né? Mas eu não vou culpar ele. Eu errei de ter colocado ele no sofá. Ele não tinha condições e ele faz certinho no jornalzinho dele lá, ele faz certinho. Só que eu não posso esperar ele a maturidade de um cachorro mais velho. Ele está aprendendo a viver, tá entendendo? O que tem a ver com o alcoolista? Você não pode esperar que uma pessoa muito bêbada vá ter um comportamento bom. Você tem que cortar aquele momento. Nesse momento eu não vou estar junto. Nesse momento não tem conversa. E não interessa. Tá entendendo? Nesse momento não tem conversa. Que bêbado você não é o cara que eu casei. Você diz coisas que eu não gosto. Eu não quero estar junto nesse momento. Tá entendendo? Não quero. E acabou. Não tem que ficar lá fazendo sala, esperando, vendo. Cortar pela raiz. Algo bem dramático. Você tem que evitar de verdade. Para não se expor a uma situação assim. Tá bom? Começa com isso. A Angelita está fazendo uma pergunta. A pessoa bebe porque precisa de uma válvula de escape? Não!
Não. Isso assim, ó. Quem fala, isso tem um pingo de verdade. Mas quem propaga esse tipo de coisa tem um raciocínio muito raso em relação ao alcoolismo. Não é porque a pessoa, porque senão, se a gente fosse pensar assim, o alcoolismo não seria doença. E ele é. A pessoa usa o álcool às vezes como válvula de escape, quer dizer o quê? Para lidar com sentimentos e emoções. Só que muitas vezes ela bebe porque o sistema de recompensa cerebral dela está sendo ativado pelo álcool. E aí ela sente pressão para beber pelo próprio consumo de álcool. Então, é válvula de escape? Não, ela bebe porque ela tem a doença do alcoolismo. E daí, por tanto beber, ela às vezes acaba ficando enferrujada para lidar com sentimentos. Mas não, ela bebe porque tem a doença do alcoolismo. Não é só uma válvula de escape. É mais que isso. Tá? É uma doença que faz com que a pessoa, né? Porque muitas vezes ela vai lidando com as emoções bebendo. Aí vai tendo um aprendizado errado. Então não é só achar outras válvulas de escape. Tem toda uma sequência, toda uma estratégia para fazer ele parar de beber. Tá? Mas tem parcialmente verdade porque muitas vezes busca o álcool para aliviar sentimentos. Mas é mais que isso. Porque daí, se não, você pode pensar, não, mas agora se ele tiver tudo bem, tá uma semana que tá tudo bem, e ele beber, e aí? É o alcoolismo, tá entendendo? O alcoolismo faz isso. Vitor, o que falar quando o alcoolista fala que não precisa parar de beber, que ele precisa apenas maneirar? Olha, Francinete, primeira coisa eu te recomendo é entrar no curso ACA, que você vai aprender mais do que isso, você vai aprender tudo certinho, cada detalhe do processo. Agora, quando o alcoolista fala que ele não precisa parar de beber, mas que ele precisa apenas maneirar, você vai expressar curiosidade. Te dá uma ideia inicial. Vai expressar curiosidade a respeito do por que ele acha que precisa maneirar. E vai questionar, não entendi, você acha que não precisa parar. O que te faz pensar que você precisa maneirar? Você entende? Você não vai falar, não, olha só, você não vai ficar falando coisas. Muitas vezes a melhor coisa que a gente pode falar é fazer a pergunta certa, com o tom certo. Você acha que precisa apenas maneirar, mas por que maneirar? Porque às vezes você está tão apavorada de, meu Deus, se eu perguntar por que maneirar, ele vai achar que não precisa maneirar. Não, você está explorando o assunto, entendeu? De peito aberto. Mas por que você acha que precisa maneirar? Porque daí o que vai acontecer? Qual que é o objetivo dessa conversa? Que aí a gente começaria a falar daí sobre judô psicológico, né? Que são técnicas de comunicação que eu ensino no curso ACA a fundo. Qual que é o objetivo disso? É levar ele a se enrolar. Ele vai começar a falar coisas de uma forma até incoerente e vai começar a causar um tilt, que é o que a gente chama de dissonância cognitiva, que vai fazer com que ele perceba que, peraí, eu estou me atrapalhando aqui, mas vai começar a pensar. Aí você vai explorando, vai dando corda, tipo assim, mas por quê? Não vai dizer, não, é verdade, isso nem é mentira, você não vai entrar nisso. Você vai, mas o que você pensa? Por que maneirar? Por que você pensa que precisaria maneirar? Qual razão? Tá. E começa a falar sobre mais coisas, entendeu? Você começa a abrir o diálogo ao invés de fechar. A Angelita tá falando assim, tirei o cartão de crédito dele, ele não para em emprego nenhum, que triste. Assumi as contas de casa sozinha, cortei todos os gastos desnecessários. Se caso ele ficar sem dinheiro, ele pode vir a ficar mais agressivo? Não sei, Angelita, não conheço ele. Não sei. Todo alcoolista vai ficar mais agressivo se fizer isso? Não. Não é verdade isso. Não é verdade. Ele pode não gostar, ainda mais se a vida inteira você deu dinheiro para ele, ele naturalmente não vai gostar. Vai achar ruim, vai ficar chateado, vai ficar descontente. Agora dizer que vai ficar agressivo, não sei, não tem como te dizer. Boa tarde, Dr. Vitor. Eu não domino muito as redes sociais, né? Eu quero fazer uma pergunta na comunidade de alunos do curso ACA. E eu não entendo muito. Olha, hoje, das últimas turmas do curso ACA, eu contratei uma equipe para falar com os alunos pelo WhatsApp. Justamente para te ajudar a mexer com a comunidade de alunos, com o portal de aulas, né, de domingo a domingo. Alguém da minha equipe, certamente, acredito eu, né, se não for, é uma exceção, você me manda uma mensagem lá que eu te coloco em contato, alguém da minha equipe fala com todos os alunos via WhatsApp e oferece ajuda.
Ó, você precisa de ajuda para alguma coisa? Aí você vai lá e fala com essa pessoa no WhatsApp que ela vai te ajudar a entrar na comunidade, vai te explicar como é que funciona, vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E logo você vai ver que é simples, né? Só o começo que é difícil. Eu próprio não sabia direito. Foi algumas turmas anteriores que eu resolvi criar a comunidade no Facebook e aí ficou muito boa. E daí agora é fácil de usar, mas tem que aprender, né? E aí essa minha equipe pelo WhatsApp pode te ajudar lá. Conversa com eles. Se não falaram contigo ainda, conversa comigo que eu te coloco em contato com eles. Giovana, estou colocando em prática, porém isso está deixando ele incomodado. Giovana, se você está no curso ACA, Giovana, eu explico lá cada detalhe do porquê que isso acontece. Às vezes o alcoolista ficar irritado, incomodado, se você está fazendo a coisa certa, pode ser um bom sinal. Por isso que no curso ACA eu ensino todo o módulo da fundação do comportamento, para você entender e diferenciar as reações do alcoolista, para você entender quais delas são desagradáveis, mas positivas, e quais delas indicam que você está indo pelo lado errado. Então dá uma revisada lá e manda sua pergunta na comunidade de alunos, né? Vitor, transtornos psicológicos como narcisismo reforçam o alcoolismo? Narcisismo é uma doença mental também, é um transtorno, não é psicológico, é uma doença, né? Um transtorno de personalidade. E ele significa que a pessoa tem uma dificuldade de lidar com a própria autoestima e usa mecanismos de defesa característicos do transtorno narcisista de personalidade. Meu marido é alcoolista e pelas atitudes, principalmente para comigo, sinto que ele é narcisista do tipo que nunca admitiria ou procuraria tratamento. Juliana, eu estudei bastante sobre alcoolismo, sobre narcisismo também, e eu vou te dizer, todo mundo tem um pouco, natural, até uma certa medida. Só que assim, quando a pessoa tem dificuldade de admitir ou buscar ajuda, isso tem a ver, muitas vezes, com a autoestima da pessoa, ela tem dificuldade de se enxergar como dependente de alguém. Né? Ela se sente mal de imaginar que ela pode ser dependente de alguém, ou que ela tem um problema, porque isso na cabeça, muitas vezes, dela, é como se fosse uma falha gigantesca. Aí ela se sente muito mal, a autoestima dela é muito atacada de imaginar isso. Só que aí que eu vou te dar uma contrapartida, uma ideia alternativa. Muitas vezes a pessoa é tão narcisista, mas tão narcisista, que isso ajuda ela. Porque não é porque o alcoolista não precisa admitir que tem alcoolismo. E ele não precisa sempre procurar tratamento. O mais importante, o mais dessa parada toda é gerar interesse e comprometimento em parar de beber. E se ele for muito narcisista, ele vai se esforçar tanto a ponto de conseguir sem ajuda às vezes. Eu não acho o melhor dos mundos, mas tem gente que é tão narcisista que faz isso. Que faz força, porque está comprometido em mudar, que mesmo sem admitir, mesmo sem procurar ajuda, para de beber. E aí sente ainda, vai alimentando o ego dele do orgulho de se manter sóbrio por cada vez mais tempo. Tá cheio de gente assim. Tá cheio de gente assim. Ó, eu não bebo mais há 30 anos e olha para aquilo como se fosse um grande troféu. E eu acho que deve sim reconhecer dessa forma. Mas tem gente que usa, entendeu? Narcisista usa isso para mostrar o poder que ele consegue sozinho. Então beleza. Você vai querer, então, forçar ele a admitir? Ou você quer que vê ele bem parando de beber? Aí você tem que decidir. Se é mais importante para você que ele admita e diga para você que ele está errado e que ele é incapaz? Ou parar de beber? Qual que é o seu foco? Porque se o seu foco for fazer ele admitir que é um incapaz, que ele precisa de ajuda, eu vou te dar outro contraponto. Tem muita gente que se faz de coitadinho. Ah, meu Deus, como eu sou doente, eu preciso de ajuda. Mas não se mexe, não se ajuda. Então não se engane, não se engane com as aparências. Não é porque ele não admite ou porque ele não parece que buscaria ajuda que ele não tem potencial para parar de beber e para se manter sóbrio a longo prazo. Tá? Não tem nada a ver. Muitas vezes isso aí é usado até a favor da melhora da pessoa. Teve vários pacientes que eu já ajudei a perceber que, incentivando a pessoa, então se é assim, luta para buscar os seus objetivos. E a pessoa nunca me agradeceu. Eu tive vários pacientes assim que nunca me agradeceram, nunca falaram nada, mas eu sei que eu ajudei. E eu sei que eles estão bem, porque ele não conseguia agradecer, reconhecer, valorizar a pessoa que ajuda, é uma coisa boa, né? Mas tem gente que tem dificuldade com isso.
Mas daí você pode até ajudar ele nisso depois. Mas eu te recomendaria começar pelo mais importante agora, que é parar de beber. Sem ficar imaginando que agora ele precisa mudar de personalidade, porque senão você vai começar a focar na coisa errada. Ele parando de beber vai dar condições de melhorar outras coisas também. Vitor, o que você me diz sobre a situação? Quando a pessoa para, ela toma um remédio para a ansiedade por vontade própria, após a recaída. Eu vejo com bons olhos. Se a pessoa parou de beber e ela olha e percebe, poxa, eu preciso de ajuda, eu vou buscar uma ajuda profissional, eu vou buscar buscar um auxílio, um recurso para me ajudar. E ela usa esse recurso, acho bom. Acho digno de reconhecimento. A Kelly está falando, meu marido falou algumas vezes que ele bebe por safadeza. Esse é o problema da ignorância das pessoas em relação à doença do alcoolismo. A pessoa começa a pensar mal de si mesma. Eu bebo por safadeza. É muito mais fácil a pessoa ela declarar para si e para os outros que ela bebe por safadeza do que declarar para si e aceitar para si que eu bebo porque eu tenho dificuldade de me manter sóbrio. É muito mais fácil eu minimizar isso e dizer que é por safadeza, mas não é. É muito mais pesado pensar que eu não bebo porque eu tenho uma dificuldade real. Tá entendendo? Então, pelo menos você não caia nessa armadilha de achar que bebe por safadeza. Não faz sentido isso. Vitor, quando ele começa a beber, ele bebe até quase entrar em estado de coma. Ele tomou o primeiro gole e pronto, ele toma todas. Isso é um sintoma do alcoolismo. Um sintoma da doença do alcoolismo é esse, né? Não precisa todas as pessoas terem isso, mas isso é um sintoma possível do alcoolismo. É ter dificuldade de parar de beber depois que começa. Tá? Por quê? Porque o álcool ele ativa o sistema de recompensa cerebral. E quem tem a doença do alcoolismo, principalmente, vai ativar uma parte um pouco mais para trás do cérebro, que chama estriado dorsal. E essa área faz com que o cérebro entre num estado mais compulsivo. Quer dizer o quê? Ele começa a tomar ações sem pensar muito. Ele começa a repetir comportamentos. E o que faz? A pessoa começa a ter muita dificuldade de controlar o consumo de álcool depois que ela começa. É tipo assim, você descer uma ladeira bem íngreme de bicicleta. Quanto mais você descer, mais difícil é parar. Então é por isso que é importante você entender isso sobre a doença do alcoolismo, para você não cair na armadilha de imaginar que você pode tentar fazer quem você ama diminuir a bebida. Porque isso tende a não dar certo. Praticamente o alcoolista não vai conseguir controlar. Ele pode até fazer muita força, mas é muito difícil, quase impossível ele parar depois que começou. Tem muita gente, até no curso, que começou a entrar no curso ACA e falava assim, Vitor, eu fico brava com meu marido porque a gente não pode tomar só uma taça de vinho que ele exagera. Mas, cara, ele faz isso porque ele é doente? Você percebe? E às vezes você cobrar de uma pessoa que é doente controlar a bebida é loucura. É absurdo. Por isso que é fazer quem você ama parar de beber e não diminuir a bebida. Tá entendendo? Por causa da doença do alcoolismo. Luzia, Doutor Vitor, como posso ajudar meu filho se moro longe? Luzia, tem alunas de várias turmas que já conseguiram. Até na turma 1 do curso ACA, a Betânia conseguiu ajudar a filha a parar de beber morando em outro estado. Tá? E como é que você vai fazer? Você vai estudar o curso ACA. Você vai entender que não precisa morar com a pessoa para conseguir aplicar as técnicas do curso. Não precisa morar com a pessoa para aplicar ajuda psicológico. Não precisa morar com a pessoa para fazer extinção comportamental. Não precisa morar com a pessoa para fazer reforço positivo. Né? Não precisa morar com a pessoa para ter um relacionamento com ela. E é através do relacionamento que você vai fazer ela parar de beber. A Maria está falando, como convencer uma pessoa que bebe e não aceita um tratamento? Você primeiro se convencendo que você quer ajudar ele. É você primeiro se convencendo, porque se você tiver meia boca, assim, eu vou só ver, se cair do céu a solução, eu vou ajudar ele, senão eu quero que ele se lasque. Você não vai conseguir. Você precisa primeiro pensar, eu quero fazer isso, Maria? Você tem que pensar, eu quero fazer isso? Porque ele não aceita tratamento. Mas você é o tipo de pessoa que aceita ajuda? Você é o tipo de pessoa que busca conhecimento para fazer o que precisa ser feito? Começa por aí, entendeu? E aí você se colocando no papel, eu vou buscar entender como fazer isso. Eu vou buscar ajuda para entender como fazer isso. Aí você começa já a se colocar numa postura, atitude mental que vai favorecer você conseguir ajudar ele. E aí só vai precisar aprender as estratégias, as técnicas para levar ele a
aceitar, buscar mudança, desejar mudança. Essa é a parada. Não é convencer ele a aceitar um tratamento. Apesar de ter técnicas para isso no curso ACA, o importante é você estimular nele o interesse e o comprometimento em mudar. Porque a partir daí a coisa anda sozinha. Tá entendendo? Aceitando o tratamento com mais facilidade ou não precisando até. Doutor, eu devo dar cigarro pro meu filho, já que na clínica ele fumava? Boa pergunta, e a pergunta é capciosa. Quer dizer o quê? Não existe só uma resposta, mas eu vou aprofundar um pouco nessa resposta. Vou te explicar o seguinte. Vitor, mas como que essa pergunta é difícil? É muito fácil. Ela não deve dar cigarros para o filho. E vou te dizer, parar de fumar é mais difícil que parar de beber. Para a maioria das pessoas. Lógico, sempre vai ter um diferente, né? Mas para a maioria das pessoas. E aí é o seguinte, se você vai pagar cigarro para ele, não é o ideal. De preferência, o ideal é não comprar cigarro. Tá? O ideal. Agora, se você, dentro da sua estratégia de lidar com ele, você conseguir usar o cigarro como um reforçador positivo para ele fazer outras coisas positivas, do tipo continuar no tratamento que ele fizer, ele cumprir certas funções na casa, ele seguir certos critérios objetivos, aí você negocia com ele. Vitor, vai negociar de dar cigarro para ele? Mas vai ter que ser uma negociação em que você veja sinais de comprometimento dele em melhorar. Não simplesmente, vou dar cigarro porque ele está chateado, ele quer que eu pague cigarro para ele e acabou. Não, isso precisa ser, ele vai permitir que ele conquiste. Mas eu vou te dizer, eu não recomendaria usar isso como uma primeira alternativa. Se essa for a última coisa, eu não consigo imaginar nada para usar de reforçadores, aí usa isso. Mas deixa como a última alternativa. Né? Se tiver outras coisas para você ajudar ele mais, busca elas. Mas, se tiver muito difícil e essa for uma possibilidade, é melhor que nada, de repente. A Marilane está perguntando, o que dizer quando pergunto para ele o que ele espera daqui a 5 anos e ele responde que espera morrer? Eu acho que é o seguinte, eu acho que você deve pensar o seguinte, você fez uma pergunta idiota. Credo, Vitor! Tô brincando, mas tô falando como se estivesse falando com um amigo, tá? Por isso que eu tô falando assim, é uma pergunta ruim. O que você espera daqui a 5 anos? Eu acho que a maioria das pessoas, quando escuta isso, quando vem um tom, ainda mais um tom de sermão, vem na cabeça da pessoa, quem você pensa que é para dizer que você sabe mais sobre a vida que eu? Aí eu vou lá e te provoco de volta, porque eu entendo essa pergunta sua como uma provocação, eu te provoco de volta. Falo, eu espero morrer. Espero morrer. Sai do meu pé, chulé. Vem aqui com perguntinha para tentar dizer, o que você espera daqui a 5 anos? Para querer o quê? Você quer esfregar na minha cara que eu estou fazendo tudo errado? Não preciso que você esfregue na minha cara os meus erros. Para o quê? Para eu olhar e dizer, não, eu espero, eu sou idiota. Você quer que ele responda isso? Ainda mais se ele está com dificuldade de parar de beber, a tendência é que ele vai entender isso como uma provocação. Pensa só, o alcoolista muitas vezes, ele já está chateado de um monte de coisa que ele perdeu, aí ele vê um monte de gente prosperando e ele não. Ele começa a nutrir uma raiva, uma frustração. Igual você, às vezes, quando quer fazer que você parar de beber, e daí as coisas não acontecem na velocidade que você queria, às vezes tem obstáculos no seu caminho, e aí você pensa em desistir e fica chateada. Você é um ser humano, ele também. E aí quando você olha para ele e fala, como é que você espera estar daqui 5 anos? Daí para ele responder isso, as chances são de que ele se sentiu provocado. Ou tem uma outra possibilidade. Ou ele está tão deprimido que ele não imagina daqui 5 anos. Está deprimidão assim. Não tem esperança de melhorar, não tem esperança de futuro. Aí você pode perguntar, mas por que você pensa que você gostaria de morrer? Vai explorando. Por que você pensa isso? E aí você vai conseguir diferenciar um pouco mais claramente. Se é porque ele está deprimido ou porque ele se sentiu provocado. Tá entendendo? Não é o momento para você falar assim, não, credo, como assim, espera morrer, você tá louco, você é jovem, você tem a vida toda pela frente. Não faz isso. Isso aí só cria uma barreira entre vocês. Ouve. Fala, não, por que você pensa isso? Curiosidade. Abre o raciocínio. E aí você vai começar a entender melhor, escutar mais o que está acontecendo. E ter mais clareza. Faz sentido? Vitor, existe algum remédio que auxilia na abstinência do álcool? Existem remédios que
acabam, que eliminam 100% a abstinência do álcool. Eles são usados para desintoxicação, só que ele precisa ser usado pelo médico certo, né? De preferência um psiquiatra, de preferência, mas no mínimo um médico, e precisa ter alguns critérios para utilizar esse medicamento, tá? Porque ele pode fazer mal na dosagem errada, ele pode não ser bom o suficiente na dosagem errada, mas é possível a pessoa não ter sintoma de abstinência algum, zero sintoma de abstinência, com um bom tratamento, né? Feito por um bom profissional. Existe sim. Qual é o remédio, Vitor? Vocês estão doidos, né? Estão doidos. Vai matar. Se você é daquelas pessoas que ficam procurando remédio escondido para dar para o alcoolista, você vai ser presa, tá? Vai ser presa. Se é que não vai, se tiver sorte, né? Se é que não vai matar a pessoa, né? Eu vou dar um remédio escondido. Quem você pensa que é para dar um remédio escondido para uma pessoa? Você não é nem médica. E se for médico, você vai assinar, porque você vai se responsabilizar por esse remédio. Você não sabe o que você está fazendo, você vai matar a pessoa. Vitor, mas é uma coisinha pequena para um problema gigante. Então, um problema gigante quanto ao alcoolismo, você não usa uma besteira, você não faz bobeira, você não fica procurando uma soluçãozinha mágica, vou dar um remédio escondido. Você vai matar a pessoa que você ama. E vai presa ainda. E vai ter cheio de gente que vai querer vender remédio para você, porque é mais fácil, né? Mas é o mesmo raciocínio. O alcoolista bebe sem pensar na consequência. Se você for farinha do mesmo saco, você nunca vai fazer quem você ama parar de beber. Por quê? Porque você tem a mesma mentalidade. Teve uma aluna até que estava brincando com ela na mentoria ontem, ela falou assim, Vitor, mas é difícil, né? O curso ACA não é fácil, né? Ele é difícil, né? Tem que aprender um monte de coisa, a gente tem que olhar pra gente. Aí eu falei pra ela, é verdade, o curso ACA não é fácil. E ele não é feito para ser fácil. Ele é feito para ser o mais fácil possível. Mas o meu objetivo não é falar coisinha bonita aqui para você olhar pra minha cara e achar que, que legal, que bonitinha a live do Dr. Vitor, que legal. Eu não tô nem aí se você vai achar bonitinha a minha live. O meu objetivo é trazer resultado. Trazer resultado. O curso ACA foi feito para você fazer quem você ama parar de beber. Não foi feito para te deixar na zona de conforto. Ele foi feito para você evoluir, para você alcançar seus objetivos. Se é esse o seu objetivo, você está no lugar certo. Né? Entrar no curso ACA é a melhor saída para você, a melhor solução. Agora, se você quiser uma coisinha mágica, ilusória, que não vai te exigir nada, né? Vai exigir só dinheiro seu, joga o dinheiro fora por aí. Né? Vai ter sempre gente querendo pegar o seu dinheiro fácil e dizendo para você que tem uma saída mágica. Mas daí você vai perder tempo. E eu espero que não seja tarde demais, a hora que você acordar para a vida e começar a fazer as coisas direito. Nossa, Vitor! Nossa, Vitor, meu Deus do céu, não precisava tudo isso. Talvez não precisava, né? Mas a gente fala umas frases bonitas para mexer com a pessoa, né? Na sexta-feira. Então, é isso aí. Essa foi a live de hoje. Esse foi o Pergunta pro Vitor. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Conta para mim nos comentários o que você achou, né? Se as respostas que eu dei aqui te ajudaram a entender melhor, né? Se eu respondi a pergunta que você também tinha e se você esclarecia alguma dúvida sua. Se você não conseguiu mandar a sua dúvida, me segue no Instagram, no Facebook, YouTube, escolhe a sua rede social favorita ou entra no meu canal do Telegram, que está aqui na descrição desse vídeo, e lá você vai ser notificado também, porque sextas-feiras, às 15 horas da tarde, mais ou menos, horário de Brasília, eu faço essa live em que eu respondo perguntas ao vivo e você pode comparecer também para assistir ao vivo e para mandar suas perguntas também para que eu responda, tá bom? Espero que você tenha gostado, compartilha com outras pessoas, curte, discute aí, apoia, tá? Porque assim a gente juntos somos mais fortes, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!